eu costumo dizer que o problema não é a vulnerabilidade. O problema é o que fazem com a nossa vulnerabilidade. Eu acho que não existe coisa melhor e sensação melhor do que você ter um lugar que você pode ser vulnerável. Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Psicomenta, aqui com Gabi e eu, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre Toy Story 3. Então, pensando aí um pouquinho da história, né, pra gente refrescar a memória, não é um filme tão recente, mas eu acredito que seja um filme que trouxe afeto e memória afetiva para muitas pessoas. Verdade. E é um filme que traz um momento em que o Andy vai para a faculdade. Então a gente tem aí uma mudança no ciclo de vida. Ele estava com 17 anos e tem uma relação com os brinquedos. Bem-vindo vida adulta. Bem-vindo vida adulta. Quer comentar um pouco sobre? Eu quero. Falou adultez, a mulher, os olhos brilham, os cabelos ficam arrupiados, já não tem condição, gente. Vamos lá, não consigo, tá? Desculpa, foi mal. Gente, tava conversando com o Marquinhos antes de falar aqui com vocês, né? Que quando fala de adultez, sempre me pega num lugar muito, muito especial, assim, né? E perigoso, vamos dizer assim, né? Porque me toma mesmo. Né? Eu acho que esse filme, ele traz um ponto bem marcante, né? Que é a saída dele para a universidade e essa relação com os brinquedos, né? E na verdade, acho que os brinquedos a gente pode pensar como qualquer coisa na vida, né? Mas que vai trazendo também a lógica dos rituais. Sim. Eu estava trazendo para Marquinhos, né? Que assim, nunca estou me colocando contra os rituais, né? A lógica de como a gente se organiza, os períodos, as etapas, enfim. Eu acho que os rituais, eles nos organizam, tá tudo certo, tudo ok. Mas assim, o quanto que existe de cobrança também, né? Na lógica, na ordem, na cronologia disso, né? A gente vai vendo que ele vai constituindo de um processo de muito sofrimento. Sem dúvida. Porque chega no período de ir para a universidade, e o sofrimento de ir para a universidade não é ir para a universidade. Né? Assim, olha o que é tosco nisso, né? Assim, não é ir para a universidade, não é escolher o que vai fazer, né? Não é, o que muitas vezes é o que chega para as pessoas. Sim. Né? Assim, o que eu tenho de dúvida é o que eu vou fazer. O que eu tenho de dúvida é eu vou deixar a minha casa e ir, né, para um lugar distante. O que vou... No caso dele, talvez fosse tudo isso, mas remetido e revestido no lugar dos brinquedos. Sim. Que remetia a tudo isso, ao deixar essa casa, né, ao deixar esse lugar de criança e de adolescente e de ser tutelado, né, que ia para um lugar distante, né, mas que não chegava para ele nesse medo, vamos dizer assim, de ir para a universidade. Mas Sim. era essa lógica dessa ruptura, desse objeto que trazia para ele segurança, afeto, acolhimento e que remetia para ele também essa sensação. Né? Então, assim, a aflição dele de ir para a universidade era o que fazer com esses brinquedos. Né? E o quanto que o outro adulto, no caso da mãe, gente, o que é que a gente faz com a gente? A exigência, né? O que você vai fazer com os brinquedos? O que você vai fazer com os brinquedos? E como ele ia adiando isso, né? Era a última coisa que ele queria fazer naquele momento. E expressava muito de uma forma meio grosseira, né? De estresse, de um pouco de rebeldia adolescente, não sei. Mas sempre com aquela questão de negar aquilo naquele momento, adiar o tempo todo. Pois é. E é impressionante, porque é como se não houvesse realmente o respeito, né? Sim. É o respeito, né, de, na verdade, acolher o processo. E aí eu estava dizendo a você, né, e partilhando com vocês, assim, qual o problema dele, por exemplo, levar? Sim. Né? Isso significa que ele vai no meio da universidade sentar e ficar brincando com brinquedo, mas assim, por que ele não pode levar esse objeto que remete à casa, que remete à família, que remete a afeto, a relação, que tem memória. Sim. Né? Que constitui a personalidade. Exato. Né? Então, assim, o quanto que isso chega muito forte para mim. Né? Essa sensação de que
pelo fato dele ir para a universidade, de ser tipo um marcador social muito importante, né, assim, de entrar na universidade como uma lógica de vida adulta, né, eu não posso mais ter nada que me lembre da infância, Sim. porque você não é mais uma criança. Sim. Né? Então, assim, e tem que ser da noite pro dia. Né? Então, são exigências que vai de um brinquedo a outras coisas, Sim. né? Ou seja, pagar uma conta, ter um aplicativo do banco no celular e saber fazer, Sim. né? Tipo, não, você tem que saber fazer, né? Só que nunca fez, né? E você quer que a pessoa saiba, você quer que a pessoa saiba pegar um ônibus, mas você nunca, né? Não, então vá sozinho, né? Já começa com a escolha da universidade também. Né? Não foi retratado isso, mas já é um processo difícil para muitos adolescentes. Exatamente. E é cobrado que já saiba o que quer fazer no futuro. Tipo, onde que você vai trabalhar quando terminar a sua faculdade? Exatamente. Né? E é muito interessante, porque quando você traz isso, eu fico pensando nessa relação da adultez, e nesse lugar de suporte, nesse lugar da tutela, né, e nesse lugar da relação, e consequentemente da autonomia, que é o que é muito demandado da adultez, né? E o quanto que é difícil para o outro que está na relação, né? Como construir esse lugar de suporte para alguém que eu desejo desenvolver a autonomia, né? E eu estava me lembrando que ontem eu fui para uma exposição e chamei Marina para ir para a exposição, né? Aí Marina ficou e fez assim, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou. Aí daqui a pouco ela subiu, aí tomou banho, aí ficou, mãe, que dúvida, minha cabeça fica, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou. Eu disse, mulher, peraí, o que você quer fazer? Assim, o que eu quero fazer agora? Eu disse, o que você quer fazer agora? Eu disse, agora eu queria me deitar. Eu disse, então você deita. Porque, tipo, eu lhe convidei, queria muito que você fosse comigo, está tudo bem, você deitar, né? Assim, você não precisa escolher porque eu quero, tá tudo bem, a gente pode ir em outro momento, a gente pode... Então, assim, aí eu olhei pra ela, por isso que eu lembrei agora, eu olhei pra ela assim, isso não precisa causar sofrimento em você, pra você ficar como se isso fosse, que coisa, que dúvida, mãe, que coisa que tá gerando. Não, isso não precisa gerar porque o outro solicitou algo de você, né? Então, assim, o quanto que as escolhas, muitas vezes, diante da colocação de um outro que tem uma representatividade, pesa, né? Sim. E o quanto que a gente precisa ir mediando, né? E medindo também como que a gente coloca essas coisas. Sim. Né? De que, assim, que universidade que você quer, o que você quer fazer, como é que você enxerga, né? O que você quer fazer com esses brinquedos, né? Onde é que você quer colocar, né? E ela simplesmente queria levar todos para a creche, queria levar todos embora, né? Ela não queria respeitar a ideia dele de deixar ali para poder pensar depois o que fazer. Sim. Então, o não respeitar esse tempo do desenvolvimento. Eu acho que esse filme termina trazendo um pouco disso, pensando na adultez, sabe? E até um lugar que o próprio Woody coloca, né? Talvez ele tenha um filho futuramente que vai brincar. Não era nem sequer levado essas outras possibilidades de utilidade, de sentido, de afeto para esses brinquedos. Isso. E tem uma figurinha lá, né? Aquele ursinho roxo. Sim, tem o antagonista da história. Que acaba sofrendo abandono e que acaba sendo um dos principais motivadores da forma que ele estabelece relação com os outros. Sim. É muito interessante, uma cena que me marcou muito, foi quando o palhacinho, que eu não vou lembrar o nome, eu também não lembro gente, eu assisto os filmes, não lembro os personagens, eu lembro de tudo, só lembro dos nomes. Vai explicar a história da relação dele com esse ursinho e com a boneca, que eram todos de uma mesma pessoa, de uma mesma menina, e eles foram brincar no parque, a criança dormiu e esqueceu lá e os pais não voltaram para buscá-los. Eles ficaram esperando, e aí decidem voltar. Decidem ir sozinhos até a casa da antiga tutora deles. Tutora, tanto. E aí
E quando eles chegam, o urso ele descobre que ele foi substituído por um urso igual a ele. E os outros não. Ele foi o único substituído. E nisso ele diz: nós fomos substituídos. Ela esqueceu de nós. E exige que os outros também abandonem aquela casa, aquela relação, aquele vínculo. E aí vem duas coisas. O lugar da objetificação das relações. Tudo bem que ali não se sabia que os brinquedos tinham sentimentos e tudo mais, mas que nas nossas relações atuais, de imediatismo, de velocidade mesmo, de informação e das necessidades que a vida adulta colocam para um humano, de que muitas vezes as relações são muito objetificadas. Sim. E nessa objetificação a gente perde um pouco do afeto, não totalmente, mas perde um pouco do sentido, ou atribui novos sentidos, que acabam muitas vezes sendo desumanizantes, tirando o lugar do outro de sujeito e colocando o lugar do outro de objeto. Acho que essa é uma questão importante. Assim. Eu me lembro desse lugar do abandono, você logo no início, né, quando o Woody entra na caixa e que está a Barbie lá chorando diante do abandono. Então, retomando esse lugar do abandono do ursinho, pensando nessa cena. E que eles tentam fazer tipo uma conversa, como fosse um grupo terapêutico, quase assim, né? E o Woody chega e lança uma fala que não ajudou muito, né? E aí eu tô fazendo um paralelo, porque assim, com o ursinho e com essa cena, porque o que tem a fala nessa cena da caixa, né, que as outras pessoas marcam cerrado com o Woody para dizer assim: ei, se liga no que você falou, porque tá magoando a Barbie, né, e retomam esse lugar de coletividade, de cuidado com o outro. Esse ursinho roxo, ele não tem nada dessa preocupação coletiva, né? Ele tem muito mais uma preocupação de constituir um movimento de segurança para ele, né, que destitui o lugar de segurança das outras pessoas, né, e, consequentemente, é um lugar de muito controle. Né? E aí, dentro disso, é uma relação que eu sempre coloco, né? Quanto mais, as contradições belíssimas, né? Quanto mais controle, mais insegurança, né? Então, assim, ele vem de uma insegurança muito forte, porque existe ali um lugar de abandono, né? Então, assim, por conta desse lugar do abandono, né, e dessa insegurança de ser novamente abandonado, ele tenta controlar tudo e todos, né? Então, e nessa lógica de controle, ele perde a mão. E esse perder a mão faz com que ele termine sendo ruim, mal, né, com as pessoas. Né? Então, assim, e ele termina sendo mal exatamente pela maior fragilidade que ele tem. Né? Então, essa é uma contradição muito forte. Né? Você vê muitas vezes pessoas muito controladoras, né? Pessoas parecem muito imponentes, né? Muito fortes, muito donas de si, mas às vezes são pessoas extremamente inseguras e que precisam muitas vezes, né, ter essas estratégias de controle porque se sentem muito inseguras, né? Então, quanto que é muito difícil também se sustentar nesse lugar. E era difícil para ele. Sim. Né? Existia sofrimento ali. Né? E aí me vem muito uma discussão do Spinoza sobre medo e esperança. Ele vai colocar que é impossível sentir medo sem sentir esperança, e é impossível ter esperança sem sentir medo, porque nos dois há a dúvida. E aí, quando você acrescenta a certeza, a esperança se torna segurança e o medo se torna desespero. Então, ele não tinha segurança, ele tinha a esperança de que não voltasse a ser abandonado. E por isso vinha um medo junto dessa esperança. Ele desesperadamente tentava criar estratégias de impedir as possibilidades de ser abandonado mais uma vez. Exatamente. E isso gerava um movimento caótico. Sim. Né? Nele e para as pessoas.
né? Então, assim, o quanto que isso vai constituindo também a personalidade dele. Sim. Vai constituindo o movimento dele na vida, na relação com as pessoas, na relação com ele, né? E vai adoecendo. Sim. Né? E vai adoecendo. Né? Então, assim, o quanto que a insegurança, né, que diz de uma ausência de suporte, né? Porque aí eu vou colocar nesses termos, né? Muitas vezes a gente coloca assim, ser vulnerável é muito ruim, né? Ser vulnerável não é legal. Eu costumo dizer que o problema não é a vulnerabilidade. Uhum. O problema é o que fazem com a nossa vulnerabilidade. Sim. Né? Então, assim, eu acho que não existe coisa melhor e sensação melhor do que você ter um lugar que você pode ser vulnerável. E eu acho que quando ele começou a sentir isso foi transformador. Sim. Para ele. Sim. Né? Foi isso que foi transformador. Foi na hora que ele começou a sentir que ele pode ser vulnerável. Uhum. Né? Então acho que isso para as pessoas é muito forte, mas aí eu fico pensando, em que lugar na sociedade hoje a gente consegue se desarmar? A gente consegue ser vulnerável. Sim. Né? Quais são os espaços que a gente tem para se apresentar desse jeito, né? E que a gente consiga, através disso, construir as nossas estratégias de resistência. Perfeito. Então, acho que é muito difícil a gente ter esses cenários. Né? Então, acho que fica aqui um desafio muito grande, né? De que a gente não abandone as nossas vulnerabilidades, mas que a gente encontre e construa espaços seguros para isso. E é algo que demanda muito relação. Não tem como ter essa mudança sem ter relação que possibilite essa mudança, que possibilite essas novas formas de se relacionar com os outros, com o mundo. E eu acho que isso é muito forte quanto ao Ursinho, né, também. Isso. De que ele começou a se relacionar com os outros da forma que a menina se relacionou com ele. Isso. Então ele começa a tratar os brinquedos, que ele sabia que tinham sentimentos, que podiam ser destruídos e acabar, entre aspas, né, morrendo. E mesmo assim ele tratava eles como objetos descartáveis. Isso. Né? E talvez se tivessem relações outras que possibilitasse ver aquilo de outra forma, possibilitasse segurança, talvez ele pudesse se desenvolver e ver essa realidade de uma forma diferente daquela. Mas sem essa relação não tem como. E é interessante que você está falando isso, eu estou pensando na última cena do filme, assim, Uhum. na hora que a caixa de brinquedos, né, chega na menininha, Uhum. que é o Andy, Eu não lembro. o carinha, que é o dono dos brinquedos. Gente, eu não lembro dos nomes. O carinha, o dono dos brinquedos, chega e senta com ela, né, e brinca com os brinquedos, e ela fica com os brinquedos, né? E quando ele entende que ela que vai ficar com os brinquedos, Uhum. né? O quanto que aquele é um lugar seguro. Sim. Né? E ele faz ali o ritual dele, ele apresenta a vulnerabilidade dele, porque ele brinca, Sim. né? Ele tanto faz o ritual, ele brinca, né? Ele tece as despedidas e ele se sente seguro. Ele se conecta novamente com quem ele era quando era criança, Isso. com a possibilidade de brincar. E aí a gente volta para uma questão que a gente falou em outro episódio, que é o lugar da criança também enquanto mediadora, né? Perfeito. De que não é apenas o adulto que possibilita desenvolvimento, mas que a criança também possibilita. Então acho que é muito isso, assim, acho que é essa questão que esse filme vai trazendo pra gente, assim, acho que pra mim fica muito forte, né, esse lugar da adultez como um cenário de muitas pressões, de muitas demandas, de pouco investimento nas relações e que a gente precisa traçar uma briga muito grande para poder construir elas, Uhum. para vivê-las, seja quais relações sejam, né? Afetivas, amorosas, familiares, enfim. Mas acho que fica o desafio porque quais são os cenários que a gente consegue se colocar vulneráveis
Sim. né? Para que a gente possa verdadeiramente construir as seguranças possíveis, né? Para ir resistindo numa vida cheia de coisas, cheias de obstáculos, cheias de dificuldades, cheias de realidades, né? Acho que é muito isso. Assim. E aí você já quer deixar a pergunta? E eu sei fazer essa pergunta, será? Você acabou de me fazer. Então faz você. Quais são os espaços que nós podemos ser vulneráveis, né, para poder ter esses processos de desenvolvimento, de acolhimento e de entrar em contato, Isso. né, conosco? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. Assim, acho que quais são os espaços, né, que você e que eu, né, que vocês estão conseguindo acessar, né, para serem vulneráveis. Acho que lembrar isso é muito importante. Assim, né? A vulnerabilidade não é um problema. Sim. Não é um problema. Né? Na verdade, ela é a saída. Né? Ela é a saída. A questão é a gente encontrar os espaços seguros. Perfeito. Acho que é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu.